Escrita de texto acadêmico, artigo científico. Este é o nosso assunto de hoje. Inicialmente, organize as ideias para construir uma narrativa totalmente única. Primeiro, deve-se escolher a grande área de estudo que se pretende investigar. Segundo, faz-se necessário delimitar o tema. Terceiro, precisa-se de um banco de dados sobre o assunto eleito. Então, seja qual for a sua área, você precisa escolher, né, dentro dessa área de pesquisa, o que você pretende investigar. Então, você delimita o tema e vai em busca dos artigos científicos, livros, né, das leis, juntando um banco de dados. Por que isso? Porque você vai precisar fazer muitas leituras para que esse tema delimitado fique cada vez mais claro no seu entendimento. Depois de organizadas as ideias, vamos para as etapas da escrita do artigo científico. Pode-se adequar essas etapas para outros gêneros do discurso. A gente falava do artigo, estamos focando neste gênero do discurso, mas essa sequência se aplica também a, por exemplo, se você for escrever uma resenha, né, se você for fazer outro gênero de discurso, ok? Procure a estrutura do artigo científico determinada previamente. Isso está aqui porque cada instituição vai ter a sua estrutura, mesmo havendo alguns itens que não podem faltar no gênero do discurso, que nós vamos apresentar ainda nesta aula, você precisa entender que cada instituição vai determinar a estrutura do que ela pretende que você escreva. Então, prepare a estrutura a partir do que você recebeu como determinação. Siga as orientações predeterminadas pela instituição que receberá o seu texto. Receberá o texto a ser escrito. Receberá a produção. Depois disso, pare tudo. Pare imediatamente. Guarde esse texto no cantinho. Deixe o tempo passar um pouco. Um dia, 2 dias. Não muito também. Até 4, 5 dias no máximo. É necessário, nesse tempo, refletir sobre o tema, a ideia e a estrutura para se decidir e seguir em frente. Um gênero do discurso educacional. Este é o artigo científico, que em geral tem no mínimo 15 e no máximo 25 laudas. É uma escrita de texto que está esse texto inserido na esfera acadêmica escolar, educacional, do uso de linguagem. A linguagem ganha forma e conteúdo em contextos bem definidos. Nunca esqueça disso. Para fazer uma narrativa totalmente nova e atrativa para os seus leitores, o contexto deve estar bem definido. Porque se você está na esfera de uso de linguagem educacional, escrevendo um artigo científico, nesse caso, usa-se a norma culta da língua. Então, evitar usar jargões, gírias, palavras do mundo da coloquialidade. Aqui chegam para vocês os elementos do artigo científico que são estruturais. Embora cada instituição veja alguns detalhes, poucas mudanças, mas esses elementos não podem faltar, tá? O texto inicia-se com o título centralizado, então
O artigo científico ele não tem capa, não tem folha de rosto, não tem dedicatória, não tem sumário, por exemplo. O nome dos autores, letras maiúsculas e minúsculas, alinhados à direita. E aí, em seguida, vai vir do resumo até as considerações finais, o texto justificado. Tem algumas instituições que justificam o texto todo, mas o nome resumo, por exemplo, centraliza, o nome abstract, o resumen, na língua estrangeira, centraliza, tá? Mas a ABNT está trazendo que do resumo até as considerações finais o texto é justificado, sendo que você vai seguir a instituição da qual você faz parte. As referências são alinhadas à esquerda, seguindo as normas da ABNT. Resumo não recebe numeração, gente. Começa-se a numerar lá na introdução. O resumo com 150 até 250 palavras, a depender da instituição. Tem instituição que pede resumos mais largos, né? Mas, no caso, a norma geral tem sido essa. As palavras-chave de 3 a 5 podem ser palavras isoladas ou podem ser expressões. E aí vem a introdução, que recebe o número 1, porque já é considerada seção de conteúdo. Escreva 2 laudas, no máximo, na sua introdução. Da numeração de 2 a 4, você coloca os títulos de seções, tá? E aí você vai criar esses títulos, seja criativo, seja uma pessoa inovadora, né? Que faça títulos que dialoguem com o texto que você está escrevendo. E o número 5 são as considerações finais. Referências não recebe número, assim como o resumo lá em cima. E no caso do número mínimo de referências é 15. Não tem um número máximo, tá certo? Vai entrar aí nas referências e-book, lei, livro, artigo científico, jurisprudência, cartilha, vídeo, desde que sejam fontes confiáveis e de credibilidade intelectual. Todas essas referências seguindo as normas da ABNT. Lembre-se que um texto, para ser escrito, ele precisa ter um enredo, um começo, um meio e um fim. E isso faz parte da sua capacidade dissertativa argumentativa.